Aula 1. Itinerário de viagem. Já pensou no nosso itinerário de viagem? Sim, planeei um calendário difícil para a nossa viagem. Isso é fantástico. Para onde vamos primeiro? Começaremos por visitar Paris, a capital da França. Maravilhosa escolha. Quais são algumas das atrações que não devemos perder? Temos de ver a Torre Eiffel e explorar o Museu do Louvre. Ouvi dizer que o Louvre é enorme. Quanto tempo devemos dedicar a isso? Sugiro dedicar pelo menos um dia inteiro para explorar o museu. Soa bem. O que vem a seguir no nosso itinerário? Depois de Paris, seguiremos para Roma, a bela cidade de Itália. Estou animado para ver o Coliseu e a cidade do Vaticano lá. Absolutamente. O Coliseu tem tanto significado histórico. Quantos dias acha que devemos passar em Roma? Acho que 3 dias devem ser suficientes para explorar as principais atrações. Muito bem. Para onde vamos depois de Roma? Em seguida, viajaremos para Barcelona, a vibrante cidade de Espanha. Barcelona é conhecida pela sua arquitetura única, como as criações de Gaudí, certo? Sim, não devemos perder a Sagrada Família e o Parque Güell. Quantos dias deveríamos atribuir a Barcelona? Recomendo passar pelo menos 2 dias para experimentar o seu charme. Ótimo. Algum outro destino no nosso itinerário de viagem? Sim, a nossa última paragem será Amsterdão, a capital dos Países Baixos. Ouvi dizer que os canais e museus valem a pena visitar. Absolutamente. Deveríamos explorar a casa de Anne Frank e o Museu Van Gogh. Quantos dias acha que deveríamos passar em Amsterdão? Acho que 2 dias seriam suficientes para ver as principais atrações. Não podia estar mais de acordo. Estou ansioso pela nossa aventura. Eu também. Vamos aproveitar ao máximo e criar memórias duradouras. Absolutamente. Obrigado por planear este maravilhoso itinerário, Ana. Lição 2. Fornecimento de informações pessoais. Absolutamente. Vou precisar do seu nome e detalhes do cartão de crédito para prosseguir com a reserva. Claro, o meu nome é Anna Johnson. E relativamente ao cartão de crédito, é seguro fornecer essa informação. Sim, levamos a segurança muito a sério. Temos encriptação segura para proteger os seus dados. Isso é reconfortante. Devo fornecer o número do meu cartão de crédito agora. Sim, forneça o número do cartão de crédito de 16 dígitos. Ok, é 45 32 56 78 90 12 34 56. Obrigado, Ana. Agora, também preciso da data de validade do cartão. O prazo de validade é 25/09. Perfeito. Por último, vou precisar do código CVV de 3 dígitos no verso do cartão.
O código CVV é 123. Obrigado, Ana. Processei com sucesso o seu pagamento. A reserva está confirmada. Ótimo! Agradeço a sua ajuda para fazer a reserva. É um prazer, Ana. Posso ajudar-vos em mais alguma coisa? De momento não, mas vou informá-lo se tiver mais perguntas. Sinta-se à vontade para entrar em contato a qualquer momento. Tenha um dia maravilhoso, Ana. Lição 3: Partilhar receitas favoritas. Esta semana, definitivamente. Tem alguma receita favorita para recomendar? Sim, tenho algumas receitas que adoro absolutamente. Deixe-me partilhar um convosco. Isso seria ótimo. Qual é a receita que gostaria de partilhar? Um dos meus favoritos é um espaguete à carbonara clássico. É delicioso e fácil de fazer. Parece delicioso. Poderia partilhar os ingredientes e as etapas de cozimento? Claro. Para o espaguete à carbonara, vai precisar de espaguete, ovos, panceta, queijo parmesão, pimenta preta e sal. Como é que o cozinhamos? Poderia guiar-me através das etapas? Primeiro, cozinhe o espaguete até ficar al dente. Enquanto a massa cozinha, frita a panceta até ficar crocante. Qual é o próximo passo depois de a panceta ficar crocante? Numa tigela, bata os ovos, o queijo parmesão ralado, a pimenta do reino e uma pitada de sal. E depois? O que fazemos com o espaguete cozido e a panceta? Escorra o espaguete cozido e junte-o ao tacho com a panceta. Desligue o lume e misture bem. Qual é o passo final? Como é que incorporamos a mistura de ovo e queijo? Deite a mistura de ovo e queijo sobre o espaguete ainda quente. Junte tudo. Precisamos de cozinhá-lo mais depois de adicionar a mistura de ovos. Não, o calor do espaguete vai cozinhar os ovos. É só continuar a jogar até o molho engrossar. Isso soa simples e delicioso. Alguma dica adicional ou guarnições para servir? Você pode polvilhar um pouco mais de queijo parmesão ralado e salsa picada por cima. Obrigado, Ana. Mal posso esperar para experimentar fazer espaguete à carbonara seguindo a tua receita. Seja bem-vindo, John. Espero que gostem tanto como eu. Bom apetite! Obrigado, Ana. Vou deixar-vos saber como é que acaba. Tenham um bom dia. Lição 4: Ferramentas de decoração. Isso soa interessante. Que tal ferramentas de decoração? Tem alguma recomendação? Absolutamente. Existem algumas ferramentas de decoração essenciais que todo padeiro deve ter. Quais são algumas das ferramentas de decoração indispensáveis para assar? Um bom conjunto de pontas de confeitar, um saco de confeitar e uma espátula offset são essenciais. Para que é que usa as pontas de tubulação? Podes dar-me um exemplo? As pontas de tubulação são usadas para criar diferentes formas e desenhos com fosco.
Por exemplo, pode usar uma ponta em forma de estrela para canear rosetas, ou uma ponta redonda para escrever. Isso soa divertido. E qual é o propósito de um saco de confraternização? Um saco de confeitar segura o gelo e permite controlar o fluxo durante a decoração. Existem diferentes tipos de sacos de conchear. Qual deles recomendaria? Existem sacos de conformação de plástico descartáveis e outros de pano reutilizáveis. Recomendo começar pelos descartáveis, pois são mais convenientes. É bom saber. E a espátula offset? Como é usado na decoração? Uma espátula offset é ótima para suavizar a cobertura em bolos e criar bordas limpas. Existem outras ferramentas de decoração que considera úteis. Sim, uma mesa giratória é muito útil para girar o bolo enquanto decora. Ajuda a alcançar resultados uniformes e suaves. Isso é uma ótima dica. Mais alguma coisa que eu deveria considerar adicionar ao meu kit de ferramentas de decoração? Eu também recomendaria ter um pente para bolo ou raspador para criar desenhos texturizados em cobertura. Obrigado, Ana. Estas sugestões vão ajudar-me definitivamente a começar a decorar. Seja bem-vindo, John. Boa decoração. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Agradeço a sua ajuda. Terei a certeza de entrar em contato se precisar de mais orientações. Tenha um dia maravilhoso. Aula 5. Navegando nos transportes públicos. Que linha de metro devo tomar para chegar ao centro da cidade? Pode utilizar o mapa de trânsito disponível na estação para encontrar a linha de metro apropriada. Existem diferentes linhas de metro para escolher. Como é que sei qual tomar? Sim, existem várias linhas de metro. Procure a linha que vai em direção ao centro da cidade. Como identifico a linha de metro correta no mapa de trânsito? As linhas de metro são normalmente codificadas por cores e rotuladas com os respectivos nomes ou números. Isso é útil. Depois de encontrar a linha correta, como posso saber em que estação desce? O mapa de trânsito terá nomes de estações ao longo da linha do metro. Procure a estação mais próxima do seu destino. Existem pontos de referência ou pontos de interesse mencionados perto das estações. Sim, alguns mapas incluem pontos de referência ou atrações notáveis perto das estações para o ajudar a navegar melhor. Isso é conveniente. Posso pedir instruções aos funcionários da estação se não tiver a certeza. Absolutamente. A equipe da estação está lá para ajudá-lo com quaisquer perguntas ou instruções que você possa precisar. Existe algum outro recurso ou aplicação que eu possa usar para planear a minha rota antes de ir para o metro? Sim, existem várias aplicações de transporte público disponíveis que podem ajudá-lo a planear a sua rota e fornecer atualizações em tempo real sobre os horários dos comboios. É bom saber disso. Vou certificar-me de ter um mapa de trânsito ou usar uma aplicação útil ao usar o metro. É sempre uma boa ideia estar preparado e informado. Tenha uma viagem segura e agradável. Obrigado, Ana. Agradeço a sua orientação. Tenha um dia maravilhoso. Lição 6. Empréstimo de uma caneta.
Desculpe-me, Ana. Pode pedir uma caneta emprestada? Claro, John. Aqui está. Obrigado, Ana. Agradeço. Sejam bem-vindos. Sempre que precisar. Vou certificar-me de lhe devolver mais tarde. Sem pressa, não tenha pressa. Vou cuidar bem disso, prometo. Confio em ti. Deixe-me saber se precisar de mais alguma coisa. Eu vou. Obrigado mais uma vez, Ana. Não é um problema, John. Tenha um dia produtivo. Você também, Ana. Cuide-se. Lição 7. Escolhendo alojamentos. E quanto aos alojamentos? Costumo ficar em hotéis económicos ou... Os hotéis económicos são uma boa opção para viajantes preocupados com os custos. Há algum outro tipo de alojamento que recomendaria? Sim, também pode considerar hostels ou aluguéis de férias para opções mais acessíveis. Quais são as vantagens de ficar num hostel? Os albergues são muitas vezes mais baratos e oferecem oportunidades para conhecer outros viajantes. Há alguma desvantagem em ficar num hostel? Instalações partilhadas e menos privacidade podem ser uma desvantagem, mas depende da preferência pessoal. E quanto aos aluguéis de férias? Como é que se comparam? Os alojamentos para férias oferecem mais privacidade e comodidades como uma casa longe de casa. Os aluguéis de férias costumam ser mais caros do que os hotéis económicos. Depende da localização e do aluguer específico, mas podem ser comparáveis ou até mais baratos em alguns casos. Existem sites ou plataformas populares para encontrar alojamentos para férias. Sim, o Airbnb e o VRBO são plataformas populares para encontrar alugueres de férias. Há algo que eu deva considerar ao reservar acomodações? Localização, comentários e comodidades são fatores importantes a considerar antes de fazer uma reserva. Há alguma consideração de segurança na escolha dos alojamentos? É sempre uma boa ideia pesquisar a segurança do bairro e ler comentários sobre o alojamento. Obrigado pelas dicas, Ana. Vou mantê-los em mente quando planear a minha próxima viagem. Seja bem-vindo, John. Boas viagens e aproveite a sua estadia. Agradeço, Ana. Tenha cuidado e tenha um ótimo dia. Aula 8. Expressar opiniões e resolução de problemas. Opinião. Conseguirão identificar o problema? Sim, a recolha de opiniões de diferentes perspectivas pode ajudar a identificar a questão com maior precisão. Acho que tens razão. Por acaso tem alguma sugestão sobre como resolver o problema? Bem, primeiro precisamos de compreender a causa raiz. Depois podemos pensar em possíveis soluções. Isso faz sentido. Como podemos recolher opiniões de forma eficaz? Podemos conduzir pesquisas, entrevistas ou realizar discussões para reunir insights de partes interessadas relevantes.
Boa ideia. O que devemos fazer depois de reunirmos os parceiros? Analisar as opiniões, procurar padrões ou temas comuns e priorizar os mais significativos. E como podemos identificar o problema com base nas opiniões? Identificando questões recorrentes ou preocupações levantadas nos parceiros, podemos reduzir o problema. Isso soa lógico. Quais são os próximos passos depois de identificar o problema? Podemos então fazer um brainstorming de potenciais soluções, tendo em conta as perspectivas partilhadas nas opiniões. Devemos envolver outros no processo de resolução de problemas. Sim, envolver stakeholders relevantes pode trazer ideias diversas e aumentar as hipóteses de encontrar a melhor solução. Ótimo. Como avaliamos as potenciais soluções? Podemos avaliar cada solução com base na viabilidade, eficácia e alinhamento com o problema identificado. E, finalmente, como é que implementamos a solução escolhida? Desenvolver um plano de ação, alocar recursos e monitorar o progresso para garantir uma implementação bem-sucedida. Obrigado pela orientação, Ana. Sinto-me mais confiante na resolução dos problemas agora. Seja bem-vindo, John. A resolução de problemas é uma habilidade valiosa. Boa sorte nos seus futuros empreendimentos. Agradeço, Ana. Tenha cuidado e tenha um dia maravilhoso. Lição 9. Explorando as atrações da Costa Rica. E a Costa Rica? Tem praias deslumbrantes e vida selvagem diversificada. A Costa Rica é de facto um destino fantástico conhecido pela sua beleza natural. Existem praias específicas que recomendaria visitar. Playa Manuel António e Tamarindo Beach são opções populares com praias imaculadas. Isso soa fantástico. E a vida selvagem na Costa Rica? A Costa Rica é um paraíso para os entusiastas da vida selvagem. Pode-se avistar macacos, preguiças e pássaros coloridos. Existem parques nacionais ou reservas para explorar. Sim, a Costa Rica tem vários parques nacionais como o Corcovado e o Tortuguero, oferecendo experiências únicas. Pode participar em alguma atividade para se aproximar da vida selvagem. Absolutamente. Pode fazer caminhadas guiadas, safaris de vida selvagem, ou mesmo passeios de dossel para observar a vida selvagem de perto. Isso é fascinante. Existem outras atrações que valham a pena visitar. O vulcão Arnal, a floresta nublada de Monte Verde e a Península de Osa são destinos de visita obrigatória. Há mais alguma coisa de especial na Costa Rica? A Costa Rica é também conhecida pelo seu compromisso com o turismo sustentável e práticas ecológicas. Isso é impressionante. Como está o tempo na Costa Rica? A Costa Rica tem um clima tropical, com uma estação chuvosa de maio a novembro e uma estação seca de dezembro a abril. Qual é a melhor altura para visitar para um clima ideal? A estação seca é geralmente considerada a melhor época para visitar para dias ensolarados e céu mais claro. Obrigado pelas ideias, Ana. A Costa Rica soa como um destino de sonho.
Seja bem-vindo, John. Tenho a certeza que vai ter um tempo maravilhoso a explorar as suas maravilhas naturais. Mal posso esperar. Tenha cuidado e tenha um ótimo dia. Lição 10. Compras de móveis para a sala de estar. Preciso de uma nova mesa de café para a minha sala de estar. Alguma sugestão? Estou à procura de uma cômoda vintage. Vamos explorar as nossas opções. Onde podemos encontrar uma boa seleção de mesas de café e cômodas vintage? Lojas de mobiliário, antiquários e mercados online como o Etsy e o eBay são ótimos lugares para começar. O que devemos considerar ao escolher uma mesa de café? O tamanho, o estilo e a funcionalidade são fatores importantes. Considere as dimensões e como se encaixa com a decoração da sua sala de estar. Isso faz sentido. Alguma recomendação para estilos de mesa de café? Depende da sua preferência e da estética geral da sua sala de estar. Alguns estilos populares são modernos, rústicos e industriais. E os materiais para a mesa de café? As mesas de café podem ser feitas de madeira, vidro, metal ou uma combinação. Escolha um que complemente o seu mobiliário existente. Bom ponto. Agora, que tal encontrar uma cômoda vintage? Procure lojas de antiguidades locais ou explore plataformas online especializadas em mobiliário vintage. Existem características específicas que devemos procurar numa cômoda vintage? Preste atenção às condições, artesanato e elementos de design exclusivos que adicionam personalidade à peça. Devemos considerar também o tamanho da cômoda. Absolutamente. Meça o espaço disponível no seu quarto e assegure-se de que a cômoda se encaixa adequadamente. Tem alguma dica para negociar preços na hora de comprar mobiliário? Negociações educadas e pesquisas sobre preços comparáveis podem ajudá-lo a conseguir um negócio melhor. Isso é útil. Vou ter isso em mente. Obrigado, Ana. Seja bem-vindo, John. Feliz caça à mobília. Vamos encontrar a mesa de café perfeita e a cômoda vintage. De facto. Boa sorte para nós dois. Tenha um bom dia. Lição 11. Configurando um sistema de intercomunicação. Ouvi falar de sistemas de intercomunicação. Isso soa interessante. Como é que o configuram? A configuração de um sistema de intercomunicação envolve algumas etapas. Vamos passar por eles. Por onde devo começar ao instalar um sistema de intercomunicação? Comece por planear a colocação de unidades de intercomunicação na sua casa ou escritório. De que equipamento preciso para instalar um sistema de intercomunicação? Vai precisar de unidades de intercomunicação, dispositivos com fios ou sem fios e um painel de controle central. Como funciona o sistema de intercomunicação? As unidades de intercomunicação estão ligadas através da fiação ou sinais sem fios, permitindo a comunicação entre diferentes locais. Posso usar um intercomunicador para comunicar com várias salas? Sim, os sistemas de intercomunicação podem ser configurados para comunicar com salas específicas ou transmitir mensagens para todas as unidades.
Isso é conveniente. Existem diferentes tipos de sistemas de intercomunicação. Sim, existem sistemas de intercomunicação com fios que requerem ligações físicas e sistemas sem fios que utilizam ondas de rádio. Que tipo recomendaria para uma configuração doméstica? Para uso residencial, os sistemas de intercomunicação sem fios são populares porque são mais fáceis de instalar e mais flexíveis. Como instalo um sistema de intercomunicação sem fios? Os intercomunicadores sem fios normalmente vêm com instruções. Siga as orientações do fabricante para a instalação. Posso usar um sistema de intercomunicação também para fins de segurança? Sim, alguns sistemas de intercomunicação incluem capacidades de vídeo, permitindo-lhe ver e comunicar com os visitantes à sua porta. Isso é uma grande característica. Existem considerações adicionais para a instalação do intercomunicador. Garanta uma fonte de alimentação estável para intercomunicadores com fios e verifique o alcance sem fios para sistemas sem fios. Obrigado pela orientação, Ana. Estou entusiasmado com a criação de um sistema de intercomunicação agora. Seja bem-vindo, John. Aproveite os benefícios de comodidade e comunicação do seu novo sistema de intercomunicação. Eu vou. Tenha cuidado e tenha um dia maravilhoso. Aula 12. Repartição dos pagamentos em prestações trimestrais. Tenho uma ideia. Em vez de pagar à vista, e se dividirmos o pagamento em prestações trimestrais ao longo de um ano? Isso soa como um bom plano. Vamos discutir como podemos fazê-lo funcionar. Como devemos calcular o valor por cada prestação trimestral? Podemos dividir o pagamento total por 4 para determinar o valor de cada prestação. Então, se o pagamento total for de $4.000, cada prestação trimestral seria de $1.000. Correto. Cada parcela seria de $1.000 se dividirmos o pagamento em 4 partes iguais. Quanto tempo devemos fixar a duração destas prestações trimestrais? Uma vez que a dividimos ao longo de um ano, teríamos 4 prestações trimestrais, uma a cada 3 meses. Isso parece razoável. Há alguma taxa adicional ou juros que precisamos considerar? Depende do acordo. Alguns planos de pagamento podem incluir juros ou taxas administrativas, pelo que devemos esclarecer isso. Isso é um bom ponto. Devemos ter a certeza de rever os termos e condições do plano de pagamento. Absolutamente. É essencial perceber todos os detalhes antes de se comprometer com o plano de prestação. Devemos assinar um contrato ou acordo para formalizar o acordo de pagamento. Sim, é aconselhável ter um acordo escrito que descreva as condições de pagamento e as responsabilidades de ambas as partes. Isso proporciona clareza e evita mal-entendidos. Concordo. Ainda bem que estamos na mesma página. Ter um acordo escrito protege-nos a ambos. Definitivamente. Garante a transparência e estabelece expectativas claras para o acordo de pagamento. Existe algum método específico que prefira para fazer estes pagamentos trimestrais? Podemos discutir o método de pagamento preferido e agendar com a parte para a qual estamos a fazer o pagamento.
Boa ideia! É essencial estabelecer um método de pagamento fiável e conveniente para ambas as partes envolvidas. Uma vez finalizado o parcelamento, podemos começar a fazer os pagamentos trimestrais em conformidade. Sim, deveríamos aderir ao calendário acordado para manter um processo de pagamento sem problemas. Agradeço a sua contribuição e colaboração para descobrir este acordo de pagamento. Seja bem-vindo, John. É sempre bom encontrar soluções mutuamente benéficas. Vamos prosseguir com o plano de prestações. Concordado. Obrigado, Ana. Estou confiante de que este acordo de pagamento funcionará bem para nós. Seja bem-vindo, John. Creio que também o fará. Se tiver mais perguntas, sinta-se à vontade para entrar em contato. Tenha um bom dia. Obrigado, Ana. Tenha um bom dia também. Lição 13: Pedir estimativas de tempo. Tenho uma tarefa a cumprir. Poderia ajudar-me a estimar quanto tempo vai demorar? Claro que farei o meu melhor para vos dar uma estimativa. A que tarefa está a referir-se? Preciso de escrever um relatório para o trabalho. Envolve investigação e análise. Escrever um relatório pode levar algum tempo, dependendo da complexidade e quantidade de investigação necessária. Compreendo. Considerando a investigação envolvida, qual seria um prazo razoável? É difícil dizer exatamente sem saber os detalhes, mas eu estimaria que poderia levar alguns dias ou uma semana. Isso dá-me uma ideia geral. Agradeço a sua ajuda para reduzir o prazo. Seja bem-vindo, John. Tem um prazo para o relatório? Sim, deve ser daqui a 2 semanas. Quero ter a certeza de que atribuo tempo suficiente para a tarefa. Com um prazo de 2 semanas, deverá ter tempo suficiente para concluir o relatório com investigação e análise exaustivas. É reconfortante ouvir isso. Vou fazer um plano e alocar o meu tempo em conformidade. Planear com antecedência é uma boa estratégia. Isso ajuda a garantir que você tenha tempo suficiente para produzir um relatório de qualidade. Absolutamente. Quero apresentar um documento bem investigado e bem escrito. Isso é louvável, John. Aproveitar o tempo para produzir um trabalho de qualidade vale sempre a pena. Agradeço o vosso apoio e orientação ao longo deste processo. Seja bem-vindo, John. Estou aqui para ajudar. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, por favor, deixe-me saber. Eu vou. Obrigado, Ana. A sua contribuição foi inestimável. É um prazer, John. Fico feliz em poder ajudá-lo. Boa sorte com o seu relatório. Obrigado, Ana. Tenha um bom dia. Lição 14: Praticar a alimentação consciente. Ah, percebi. Costumo comer tão rápido. Como posso começar a praticar isso? Uma alimentação consciente pode ajudá-lo a desacelerar e a desfrutar das suas refeições. Aqui estão algumas dicas para começar. O que posso fazer para me tornar mais consciente enquanto comer? Comece por prestar atenção à sua comida.
Envolva os seus sentidos e concentre-se nos sabores, texturas e aroma. Isso faz sentido. Costumo comer distraído com o meu telemóvel ou televisão. Minimize as distrações durante as refeições. Crie um ambiente calmo e dê toda a sua atenção à comida. Como posso abrandar o meu ritmo alimentar? Faça pequenas mordidas e mastigue bem a sua comida. Isto permite saborear o sabor e promove uma melhor digestão. Vou tentar isso. Costumo apressar as minhas refeições sem provar realmente a comida. É comum comer rápido, mas desacelerar pode ajudá-lo a apreciar os sabores e a sentir-se mais satisfeito. Existem outras técnicas que eu possa usar para praticar a alimentação consciente? Pode tentar colocar os seus utensílios entre as mordidas e tirar um momento para respirar. Ajuda a criar um ritmo e consciência do seu ritmo alimentar. Vou dar uma ideia. As pausas entre as mordidas soam como uma boa forma de abrandar. Pode fazer a diferença, John. Comer conscientemente é estar presente e experimentar plenamente o ato de nutrir o seu corpo. Nunca me apercebi do quanto apressava as refeições até agora. Agradeço estas sugestões. É um hábito comum, mas com a prática, pode desenvolver hábitos alimentares conscientes que beneficiam o seu bem-estar geral. Estou entusiasmado por começar a incorporar estas práticas na minha rotina diária. É ótimo ouvir isso, John. Lembrem-se, é uma viagem e o progresso leva tempo. Seja paciente consigo mesmo. Vou ter isso em mente. Obrigado pela sua orientação e apoio, Ana. Seja bem-vindo, John. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, não hesite em perguntar. Agradeço isso. Vou entrar em contacto se precisar de mais orientações. Tenha um dia maravilhoso. Aula 15. Compostagem de restos e folhas de cozinha. Ouvi dizer que os iniciantes podem usar restos de cozinha e misturá-los com folhas para compostagem. É fácil. Sim, a compostagem de restos de cozinha com folhas é uma maneira simples e eficaz de criar solo rico em nutrientes. Que tipo de restos de cozinha posso usar para compostagem? Pode usar cascas de frutas e vegetais, borra de café, cascas de ovos e até saquinhos de chá. Evite adicionar carne ou produtos lácteos. É bom saber disso. Tenho muitos restos de vegetais da cozinha. Isso é perfeito. Os restos de vegetais são excelentes adições às pilhas de compostagem. Onde posso conseguir que as folhas se misturem com os restos da cozinha? Pode recolher folhas caídas do seu quintal ou parques próximos. Certifique-se de que estão livres de produtos químicos ou pesticidas. Tenho muitas folhas no meu quintal durante o outono. Posso usá-los. Isso é fantástico. As folhas caídas fornecem material rico em carbono para a pilha de compostagem. Como faço para misturar os restos de cozinha e as folhas para compostagem? Em camadas os restos da cozinha com uma quantidade igual de folhas. Visar um bom equilíbrio entre materiais verdes e castanhos. O que são os materiais verdes e castanhos na compostagem?
Os materiais verdes são ricos em nitrogênio, como restos de cozinha, enquanto os materiais marrons, como as folhas, fornecem carbono. Então, alterno camadas de restos de cozinha e folhas na pilha de compostagem. Sim, está certo. Continue a estratificar até ter uma boa mistura de restos de cozinha e folhas. Quanto tempo leva para o composto ficar pronto? Depende de vários fatores, mas normalmente leva alguns meses ou um ano para o composto se decompor completamente. É um prazo razoável. Vou ser paciente e dar-lhe tempo para quebrar. A paciência é a chave no processo de compostagem. Virar regularmente a pilha e mantê-la úmida ajudará a acelerar a decomposição. Vou certificar-me de fazer isso. Estou animado para começar a compostagem e reduzir o desperdício. Isso é maravilhoso, John. A compostagem é uma prática sustentável que beneficia tanto o seu jardim como o meio ambiente. Obrigado por explicar o processo, Ana. Agradeço a sua orientação. Seja bem-vindo, John. Se tiver mais alguma dúvida sobre compostagem ou jardinagem, sinta-se à vontade para perguntar. Eu vou. Obrigado mais uma vez, Ana. Tenha um bom dia. Aula 16. Confiando nas medidas de segurança. Respirei fundo e lembrei-me de confiar nas medidas de segurança. É uma boa mentalidade, John. Confiar em medidas de segurança pode ajudar a aliviar a ansiedade e promover uma sensação de segurança. Pode ser desafiador às vezes, especialmente com todas as incertezas. Compreendo. Mas seguir protocolos de segurança estabelecidos pode reduzir significativamente o risco de danos. Concordo. É importante priorizar a segurança e confiar nas medidas em vigor. Absolutamente. As medidas de segurança são implementadas com base em pareceres de especialistas e investigação científica. Isso é reconfortante saber. Vou continuar a lembrar-me de confiar na sua eficácia. É uma abordagem positiva, John. Confiar nas medidas de segurança permite-nos navegar por tempos incertos com mais confiança. Lembro-me também que, ao seguir as medidas, não estou apenas a proteger a mim, mas também aos outros ao meu redor. É uma excelente perspectiva. Temos a responsabilidade coletiva de nos mantermos seguros. De facto. Juntos, podemos criar um ambiente mais seguro confiando e respeitando as medidas de segurança. Precisamente, John. Confiar nas medidas de segurança é uma parte essencial da manutenção de uma comunidade saudável e segura. Obrigado pelo incentivo, Ana. Ajuda-me a manter o foco em fazer a minha parte. Seja bem-vindo, John. Lembrem-se, estamos todos juntos nisso e confiar nas medidas de segurança é um compromisso partilhado. Absolutamente. Estou empenhado em seguir as orientações e confiar na sua eficácia. Isso é louvável, John. Ao fazê-lo, contribui para o bem-estar de si mesmo e das pessoas ao seu redor. É minha responsabilidade e levo isso a sério. A segurança deve ser sempre uma prioridade. Não podia estar mais de acordo, John.
Se tiver alguma dúvida ou preocupação sobre medidas de segurança específicas, sinta-se à vontade para perguntar. Agradeço isso, Ana. Vou entrar em contacto se precisar de algum esclarecimento. Obrigado pelo vosso apoio. Seja bem-vindo, John. Mantenha-se seguro e tome cuidado. Juntos, vamos superar esses desafios. Obrigado, Ana. Você também. Vamos confiar nas medidas de segurança e cuidar uns dos outros. Lição 17. Definir uma chamada de despertar. 7 horas anotado. Vou organizar a chamada de atenção para as 7 horas. É uma boa ideia, John. Uma chamada de atenção pode ajudar a garantir que acorda a tempo. Tenho uma reunião importante pela manhã, por isso não quero dormir muito. É sempre melhor prevenir do que remediar. Uma chamada de atenção pode dar-lhe essa garantia extra. Como posso organizar uma chamada de despertar no hotel? Normalmente, pode ligar para a recepção do hotel e solicitar uma chamada de atenção para o horário desejado. Certo, vou telefonar-lhes e pedir uma chamada de atenção às 7 horas. Esse é o caminho a seguir. É uma maneira simples mas eficaz de se manter dentro do cronograma. Devo fornecer alguma informação específica ao solicitar a chamada de atenção? Normalmente perguntam o teu nome, número do quarto e a hora em que queres ser chamado. Vou certificar-me de fornecer todos os detalhes necessários quando lhes telefonar. Excelente! Verificar a hora e confirmar a chamada de atenção garante a precisão. Vou definitivamente confirmar o tempo para evitar qualquer confusão ou erro. É uma abordagem sábia, John. É melhor ser minucioso quando se trata de compromissos importantes. Obrigado pelo lembrete, Ana. Agradeço a sua orientação. Seja bem-vindo, John. Estou aqui para ajudar. Posso ajudar-vos em mais alguma coisa? Neste momento não, Ana. Eu cuidarei da chamada de atenção. Obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo, John. Se tiver mais alguma dúvida ou precisar de ajuda no futuro, não hesite em contactar-nos. Vou ter isso em mente. Tenha um bom dia, Ana. Lição 18. Escolhendo roupas versáteis para longos dias de trabalho. Principalmente para longos dias de trabalho, preciso de outfits versáteis. É uma abordagem inteligente, John. Roupas versáteis podem ajudá-lo a ficar confortável e elegante ao longo do dia. Quero minimizar o tempo e o esforço despendidos na escolha do que vestir todas as manhãs. Compreendo. Ter um roupeiro com peças versáteis pode simplificar o processo e poupar-lhe tempo. Que tipo de roupa recomendaria para a versatilidade? Procure artigos como calças sob medida, blazers e camisas de cor neutra. Podem ser facilmente misturados e combinados. Isso faz sentido. Assim, posso criar looks diferentes usando as mesmas peças. Exatamente. Ao combinar diferentes tampos e fundos, pode criar vários looks sem precisar de um guarda-roupa grande. Há alguma cor ou padrão específico em que eu deveria focar?
Cores neutras como preto, cinza, azul marinho e branco são sempre uma aposta segura. Podem ser facilmente emparelhados com outras cores. Isso é útil. Vou certificar-me de ter uma boa seleção de roupas de cor neutra. Bom pensamento, John. As cores neutras fornecem uma base sólida para a criação de várias combinações de roupa. E os acessórios? Podem acrescentar versatilidade aos meus outfits. Absolutamente. Acessórios como cachecóis, cintos e joias marcantes podem elevar instantaneamente o seu visual e adicionar variedade. Vou ter isso em mente. Os acessórios parecem uma forma simples de trocar as minhas roupas. Certamente que sim. Podem transformar uma roupa básica em algo elegante e único. Agradeço o seu conselho, Ana. Estou animado para renovar o meu guarda-roupa com peças versáteis. Seja bem-vindo, John. Investir em vestuário versátil tornará muito mais fácil vestir-se para o trabalho. Estou ansioso para experimentar a conveniência e flexibilidade que isso traz. Tenho a certeza que desfrutará dos benefícios, John. Se precisar de mais dicas ou sugestões de moda, sinta-se à vontade para perguntar. Obrigado, Ana. Vou ter isso em mente. Tenha um bom dia. Lição 19. Desastres naturais recentes. Houve muitas catástrofes naturais recentes em diferentes regiões. Devemos manter-nos informados e discutir estas questões importantes para promover a sensibilização. Absolutamente. É crucial estar atento às regiões afetadas e compreender o impacto destas catástrofes. Podemos começar por seguir os meios de comunicação que fornecem informações fiáveis sobre a situação atual. É uma boa ideia. É importante manter-se atualizado e informado sobre os esforços de socorro em curso também. Podemos também discutir estas questões com amigos e familiares para aumentar a sensibilização e incentivar o apoio. Definitivamente. Ao ter conversas e partilhar informações, podemos ajudar a mobilizar recursos e ajuda. É essencial apoiar as organizações que prestam assistência às comunidades afetadas. Os donativos podem fazer uma diferença significativa. Isso mesmo. Podemos pesquisar instituições de caridade respeitáveis e contribuir de qualquer maneira que pudermos, seja através de doações monetárias ou de voluntariado. Além disso, podemos educar-nos sobre a preparação para desastres e partilhar esse conhecimento com os outros. Absolutamente. Estar preparado e saber responder em tempos de crise pode salvar vidas. Vamos manter-nos informados e empenhados, para que possamos ter um impacto positivo em momentos de necessidade. Aula 20. Explorando cidades antigas. Estou a pensar em explorar uma cidade antiga. E tu? Isso soa fascinante. As cidades antigas têm tanta história e cultura. Qual é a cidade que está a considerar? Estou a pensar em visitar Roma. É conhecida pelas suas antigas ruínas como o Coliseu e o Fórum Romano. Roma é uma ótima escolha. A arquitetura e os sítios arqueológicos são incríveis. Já planeou quanto tempo vai ficar? Ainda não decidi, mas estou a pensar em ficar cerca de uma semana.
Isso deveria dar-me tempo suficiente para explorar as principais atrações. Uma semana parece razoável. Terá muito tempo para mergulhar na rica história da cidade. Não se esqueça de experimentar a autêntica cozinha italiana enquanto lá estiver. Absolutamente. Estou ansioso para experimentar umas deliciosas massas e pizzas. Tem alguma recomendação de restaurantes em Roma? Há tantos sítios fantásticos para comer em Roma. A trattoria da Teo é conhecida pelos seus pratos tradicionais romanos e o Roscioli é famoso pela sua pizza. Deveria definitivamente experimentá-los. Obrigado pelas recomendações. Vou certificar-me de verificá-los. Há mais alguma coisa que não deva perder em Roma? Além dos famosos marcos, recomendo visitar a cidade do Vaticano e explorar os museus do Vaticano. A Capela Sistina é imperdível. Isso é uma ótima sugestão. Vou certificar-me de incluir a cidade do Vaticano no meu itinerário. Mal posso esperar para ver toda a arte e artefactos históricos lá. Parece que vais ter um tempo fantástico em Roma. Não deixe de tirar muitas fotos e aproveitar cada momento da sua aventura. Obrigado. Vou definitivamente capturar as memórias. Vou deixar-vos saber como é quando voltar. Lição 21. Elegante e ligeiramente formal. Estou a pensar em ir a um evento, e quero vestir-me com elegância e um pouco formal. Alguma sugestão? É uma ótima ideia. Vestir-se adequadamente para a ocasião mostra respeito e consideração. Procura sugestões específicas de outfit. Sim, gostaria de alguma orientação. Estava a pensar em usar um terno à medida, mas não tenho a certeza da cor. Alguma ideia? Um fato sob medida é uma excelente escolha para um evento ligeiramente formal. Cores clássicas como azul marinho, cinza carvão ou preto são sempre uma aposta segura. Concordo. Essas cores são intemporais e versáteis. Acho que vou com um fato azul marinho. Agora, e a camisa e a gravata? Para um look ligeiramente formal, uma camisa branca nítida é uma opção clássica. Quanto à gravata, pode optar por uma cor sólida ou um padrão subtil que complementa o fato. Isso faz sentido. Vou optar por uma camisa branca e uma gravata com um padrão subtil, talvez algo com pequenos pontos ou listras. Ótima escolha! Parece que vais ter um look polido e sofisticado. Não se esqueça de combinar o look com sapatos polidos e um cinto a combinar. Absolutamente. A atenção aos detalhes é essencial quando se trata de vestir-se com elegância. Vou garantir que tudo esteja coordenado. Outra coisa a considerar são os acessórios. Um relógio de bom gosto e um quadrado de bolso podem adicionar um toque de requinte à sua roupa. Isso é um bom ponto. Tenho um relógio clássico que vai complementar muito bem o look. Também vou procurar um quadrado de bolso que corresponda ao esquema de cores. Perfeito! Com o terno, camisa, gravata, sapatos, cinto, relógio e bolso quadrado todos coordenados, sem dúvida vai causar uma impressão elegante no evento. Obrigado pela sua ajuda. Sinto-me muito mais confiante agora. Vestir-se de forma elegante e ligeiramente formal tem tudo a ver com prestar atenção aos detalhes.
Lição 22: Tacos de frango e espaguete. Estou a pensar em algo diferente para o jantar. Que tal tacos de frango e espaguete para os restantes dias? Isso soa como uma combinação deliciosa. Os tacos de frango agradam sempre a todos e o espaguete é uma comida caseira clássica. Ótima escolha! Fico feliz que gostou da ideia. Achei que seria bom ter uma mistura de sabores e cozinhas ao longo da semana. Tem alguma coberta de taco favorita? Para tacos de frango, normalmente gosto de adicionar algumas coberturas frescas, como tomates em cubos, alface desfiada, abacate fatiado e um pouco de sumo de limão. E tu? Essas coberturas soam fantásticas. Gosto particularmente da ideia de adicionar um pouco de abacate cremoso. E para o espaguete, prefiro um molho específico. Quando se trata de espaguete, gosto de um molho marinara rico e saboroso. Às vezes adiciono alho salteado e cebola para realçar o sabor. E quanto a si? Também sou fã de molho marinara. Gosto quando é ligeiramente picante e tem um toque de ervas como manjericão e orégano. Acrescenta tanto sabor à massa. Concordado. Um molho marinara bem temperado pode elevar um prato simples de espaguete. É uma combinação clássica que nunca decepciona. Estou ansioso para saborear estas refeições. São relativamente fáceis de preparar e posso personalizá-los ao meu gosto. É um ganha-ganha. Absolutamente. Cozinhar em casa permite experimentar diferentes sabores e desfrutar de refeições adaptadas às suas preferências. Além disso, pode ser uma atividade divertida e relaxante. Isso é verdade. É uma ótima maneira de relaxar e desestressar-se depois de um longo dia. Vou saborear cada mordida dos meus tacos de frango caseiros e espaguete. Lição 23: Aliviando o stress com exercício. Percebo porque é que o exercício é bom tanto para a saúde física como para a saúde mental. É uma ótima maneira de aliviar o stress. Qual é a tua opinião sobre isso? Não podia estar mais de acordo. O exercício tem inúmeros benefícios, incluindo a redução dos níveis de stress. Ajuda a Isso é libertar fascinante. endorfinas, que são estimulantes Reparei que naturais do depois de uma humor. sessão de treino, sinto-me sempre mais relaxado e energizado. É como um apaziguador natural do stress. Absolutamente. A atividade física ajuda a limpar a mente e a distrair-nos das preocupações diárias. É uma saída Também saudável ouvi para o dizer que stress diferentes e tipos de atenção. exercício podem ter efeitos diferentes na redução do stress. Tem alguma recomendação? Definitivamente. Embora qualquer forma de exercício possa ser benéfica, atividades como yoga, pilates e meditação são conhecidas pelos seus Isso é efeitos interessante. calmantes. Nunca experimentei Concentram-se yoga na ou respiração pilates, mas profunda estou e na disposto a atenção dar-lhes uma plena. oportunidade. Parece que podem ajudar-me a relaxar Vale ainda a pena mais. experimentar. Muitas pessoas acham estas atividades não só fisicamente benéficas mas também mentalmente calmantes. Vou procurar aulas Proporcionam uma locais ou abordagem tutoriais holística online. para o alívio do stress. Incorporar yoga ou pilates na minha rotina semanal pode ser uma ótima maneira de gerir o stress de forma eficaz. É um plano fantástico. A consistência é fundamental quando se trata de colher os benefícios do exercício. Comece devagar e aumente Agradeço o gradualmente conselho. a intensidade à medida Estou que se animado sentir para explorar confortável. estas novas opções de exercícios e experimentar o impacto positivo que podem ter no meu bem-estar geral. Lição 24: Rodeando-se de pessoas apoiadoras. Tenho tentado melhorar o meu inglês e ouvi dizer que rodear-me de pessoas solidárias pode ser muito útil. Alguma outra dica? Absolutamente. Ter um ambiente de apoio é crucial para a aprendizagem de línguas. Além disso, também pode experimentar praticar com falantes nativos ou participar de grupos de conversação.
Isso soa útil. Vou definitivamente procurar oportunidades para praticar com falantes nativos. Pode fazer uma grande diferença aprender com alguém fluente na língua. Definitivamente. Mergulhar na língua e na cultura pode acelerar a sua aprendizagem. Também pode considerar ver filmes ou programas de televisão em inglês para melhorar as suas capacidades de audição. É uma ótima ideia. Vou começar a ver mais filmes em inglês e tentar aprender a língua naturalmente. Tem alguma recomendação? Claro. Alguns filmes populares para alunos de inglês incluem Forrest Gump, The Shawshank Redemption e The Pursuit of Happiness. Têm histórias envolventes e diálogo claro. Obrigado pelas recomendações. Vou fazer uma lista e começar a vê-los. Vai ser uma forma divertida de aprender e melhorar o meu vocabulário. Absolutamente. Aprender pode ser agradável quando encontra atividades que lhe interessam. Outra dica é definir objetivos específicos de linguagem e acompanhar o seu progresso. Ajuda-o a manter-se motivado. Isso é um bom ponto. Vou fazer um plano e estabelecer metas alcançáveis para mim. Vai dar-me algo para trabalhar e manter-me focado. Essa é uma ótima abordagem. Lembre-se de ser paciente consigo mesmo também. Aprender uma língua leva tempo, mas com um esforço consistente, vai certamente ver progressos. Tens razão. Vou ter isso em mente. Obrigado pelo conselho, Ana. Sinto-me mais motivado e confiante agora. Seja bem-vindo, John. Fico feliz em poder ajudar. Lembrem-se, estou aqui para o apoiar na sua jornada de aprendizagem de línguas. Agradeço isso, Ana. Ter amigos solidários como tu faz toda a diferença. Vou certificar-me de praticar regularmente e continuar a melhorar.